Bem-vindos ao Além da Matéria Cast. Eu sou Pamela Borges. E eu, Arnaldo Borges. E todas as segundas-feiras, às 5 horas da manhã, compartilharemos o nosso Evangelho no lar com todos vocês. Acreditamos que a oração e o estudo do Evangelho levam luz e paz a muitas vidas. Vamos juntos além da matéria. Olá a todos. Vamos iniciar a nossa preparação para nosso Evangelho no lar. Vamos fechar nossos olhos por um instante, respirar profundamente, acalmar nosso coração e a nossa mente, nos desligar das preocupações do dia a dia, dos ruídos do mundo exterior. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e nos conectar além da matéria, para que o plano espiritual nos envolva em paz e luz. Vamos agradecer ao nosso mentor espiritual, que é nosso amigo fiel, nosso anjo da guarda, que nos acompanha desde o nosso nascimento, nos intui, nos ampara e nos fortalece nas provas da vida. Vamos saudar a equipe de limpeza, vamos saudar as fraternidades do espaço, Razim, venerável da fraternidade do Trevo, comandante Edgar Mon, venerável da fraternidade dos discípulos de Jesus, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, venerável da fraternidade dos humildes, nosso divino mestre e salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, vamos saudar Ismael, representante de Jesus nas terras brasileiras. Ismael que guarda o nosso Brasil, destinado a ser pátria do Evangelho e coração do mundo. Vamos saudar Maria, a mãe de todos nós, que com seu manto sagrado nos abençoa e derrama graças sobre nossas famílias. Vamos saudar a nosso Mestre Jesus, exemplo de entrega e humildade para nossas vidas, que possamos seguir teu exemplo com fidelidade, mesmo diante dos tropeços da vida. Vamos agradecer ao nosso Pai Criador com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Agora vamos à mensagem do dia. Basta lembrar: se estás na fé cristã e espera tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Material de Construção. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Ponto 4 a 6. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo.
Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o espiritismo, mas judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias, reencarnado, mas não ressuscitado. Ponto 5. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que? Sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que ouvimos. E, entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? São João capítulo 3, versículo de 1 a 12. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas relatadas acima, números 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a como toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Insiste, ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Comentários. No tempo de Jesus, o termo ressurreição era usado para designar o retorno à vida do corpo. Era uma crença associada ao milagre, como o caso de Lázaro. Porém, essa ideia, como a gente já sabe, ela é limitada, pois ela não explicava os casos de nascimento em condições diferentes, sem a justiça divina em sua totalidade. Ou seja, no caso de Lázaro, Lázaro foi ressuscitado de fato, porque o corpo dele ainda estava no local, ainda estava na terra. Lázaro chegou a ser enterrado, mas foi pouco tempo para que acontecesse a decomposição. De fato, Lázaro pode ser considerado como uma ressuscitação. Porém, no caso de João, João Batista, primeiro veio Elias, depois veio João Batista,
é uma reencarnação, porque ele reencarna e o espírito reencarna em outro corpo. A doutrina espírita esclarece que muitas passagens onde se lê ressurreição devem ser compreendidas como reencarnação, que é o retorno do espírito em um novo corpo. Assim, o espírito renasce para seguir sua jornada evolutiva. Sem a encarnação, por exemplo, seria impossível explicar por que nascem crianças de extrema miséria, sofrimentos ou doenças congênitas, enquanto outras já vêm com vantagens. A reencarnação, ela mostra que cada existência é uma etapa. Então, a cada reencarnação é um aprendizado, é uma escada que a gente vai subindo aos poucos e que colhemos o que semeamos em vidas anteriores. Então, essa é a lei de causa e efeito, essa é a justiça de Deus. Nós temos o livre-arbítrio, então a cada reencarnação nós vamos evoluindo e vamos, de certa forma, prestando contas de tudo que nós fizemos em vidas anteriores. Então, ao longo do tempo, nós vamos evoluindo. Então, o caso de Lázaro é um exemplo simbólico e profundo. Embora Lázaro tenha voltado à vida no mesmo corpo, esse episódio tem forte valor espiritual. O que acontece? Ele mostra o poder de Jesus. Como que Jesus pode fazer qualquer coisa? Se a gente consegue ter fé, uma fé viva, uma fé relutante, como que Jesus pode fazer verdadeiros milagres? Mas esse milagre de Lázaro, ele não é uma regra, ele é uma exceção. Em via geral, é a reencarnação que acontece, nascer de novo em um outro corpo, para continuar sempre crescendo, para continuar a nossa trajetória espiritual. Nicodemos era um fariseu e membro do Sinédrio. Nicodemos reconhece que Jesus vem de Deus por causa dos sinais que ele realizava, sabe? E procurar compreendê-lo mais profundamente. Mas faz isso à noite, talvez por receio de se expor. Jesus lhe responde com uma verdade espiritual profunda. Em verdade te digo, que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos entende isso de forma literal e se pergunta: como pode um homem já velho nascer de novo? Engraçado, né? Então Jesus esclarece: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele fala de um novo nascimento espiritual, uma transformação interior necessária para alcançar o reino de Deus. Jesus ainda menciona que o Filho do Homem veio para salvar, o Filho do Homem é Ele mesmo, né? E que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu Jesus, seu unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em João 3, capítulo 16. O verdadeiro nascimento não é apenas físico, mas é espiritual. É preciso que a gente renove nossa alma. O reconhecimento humilde de Nicodemos mostra que, mesmo sendo um líder religioso, ele estava disposto a aprender. Isso nos leva ao aprendizado contínuo. O Espiritismo é isso, o aprendizado contínuo. A gente nunca pode deixar de estudar, nunca pode deixar de pesquisar e nos perguntar. Jesus revela que a salvação é para todos que creem e não apenas para um grupo exclusivo. Então, todos nós vamos ser salvos. Todos aqueles que buscar a salvação vão encontrá-la. Levemos agora os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinita bondade, e a Jesus, nosso irmão mais velho, nosso Mestre amado. Vibremos paz, vibremos amor, vibremos luz. Que as bênçãos que recebemos nesse Evangelho, elas possam se expandir para todos os lares do mundo. Que a paz que sentimos aqui possa alcançar os corações aflitos, solitários
e desanimados, de muitos. Vibremos pelos nossos familiares e entes queridos, sejam eles encarnados ou desencarnados, para que recebam proteção, carinho, amor, afeto. Vibremos pelos nossos lares, para que neles habite a harmonia, o respeito, a união, o cuidado, o apoio, o perdão. Vibremos por nossos vizinhos, por nossos colegas de trabalho, por todos os que fazem parte do nosso convívio, que saibamos cultivar relações mais carinhosas, mais empáticas, fraternas, compreensivas. Vibremos por todos os governantes, em especial do Brasil. Vibremos pelos países que precisam de paz, que precisam de harmonia. Que nosso Deus possa auxiliar esses governantes a pensarem no amor, um amor entre os irmãos, o amor que Cristo nos ajudou e nos ensinou. Vibremos por todos aqueles que estão em hospitais, asilos, nossos irmãos que estão em presídios, que estão agora nesse momento de frio. Nós estamos passando pelo inverno no nosso país. Nós temos muitos irmãos na rua, por vários locais, sem assistência. Vamos vibrar amor e paz por eles. Por fim, vamos vibrar por toda a humanidade, por toda a terra. Que Deus possa tocar o coração de cada um de nós. Que Nossa Senhora passe o manto sagrado dela sobre as nossas cabeças. Que a luz de Jesus permaneça em nós durante toda a semana. Que Ele nos auxilie nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, ao longo de toda essa semana. Que assim seja, graças a Deus. Se esse episódio fez sentido para você, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até o próximo, Além da Matéria Cash. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dá-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para